portanto, e de fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí relata o evangelista que numa nuvem o envolveu e ele ascendeu ao céu. Então vamos perguntar de novo para vocês quais foram as últimas. Não vai dizer que foi 10. Dizemos ao Cristo, Filho de Deus, a expressão maior de evolução que podemos. Não estaríamos sendo adequadamente seus seguidores se nos lembrássemos apenas dos momentos de sofrimento pelo qual ele passou. Quando a gente lembra do Sermão da Montanha, que nem eu falei, ou a gente lembra de quando é levado a adúltera à sua presença e ele começa a riscar no chão todos os erros que nós que estávamos ali como acusadores praticávamos, e quando ele levantou e falou, aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra, e não nos encontrávamos em condições morais, como até hoje não nos encontramos, de apontar o erro de ninguém, porque é muito comum eu apontar o erro daquelas pessoas que estão ao meu redor, achando maior, que é do orgulho, do egoísmo, da vaidade, como irmãos, pela igualdade de condições perante a todos. Jesus, já no final do seu apostolado, ele fala assim para os discípulos, já não vos chamo de servos, e nem de escravos, mas de irmãos e amigos, porque o irmão sabe o que o outro irmão precisa, o amigo quer. Então, por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque na primeira suprir aquela necessidade, eu vou ao seu encontro para ajudá-lo. É isso que Jesus espera da gente. Na página de Ney Lúcio conta pra gente que numa reunião familiar, Jesus estava ouvindo a conversa entre os discípulos de que cada um tinha uma tarefa especial dentro do Evangelho. Aí Jesus toma a palavra e fala pra gente que Deus, ele conta a história de que Deus, vendo a necessidade da humanidade, chama um mensageiro e o manda aqui reencarnar, um corpo de carne. E quando o mensageiro chega aqui, ele se torna professor, distanciar daqueles que realmente precisam do seu conhecimento, que são os mais pobres, os mais humildes, e começa a se acercar daqueles que são tidos poderosos. Aquele irmão que manda outro mensageiro vir à terra. E esse outro mensageiro encaminha para também se acerca da nobreza da região, dizendo que o populacho não consegue compreender a sua virtude, a sua capacidade, a sua musicalidade. O pai manda outro. E esse outro, que é envolvido com a parte da ciência, se envereda pelo lado da guerra, se transformando num guerreiro de todas as expressões, conquistador de todas as formas, mas também esquecendo que não é pela guerra, pela espada, pelo sangue, pelo sofrimento, que se vence nada no reino de Deus. E mais uma vez o Pai tem misericórdia de todos nós e esse mensageiro é o caminho da medicina. E sendo ele médico, ele se interte em produzir novos remédios, mas apenas para aqueles que podem pagar. Apenas manda um outro mensageiro, que é o mensageiro do amor. Esse agiu de forma completamente. Se apiedou de toda a humanidade que sofria e a cada pessoa que necessitava, ele estava para amparar aqueles que o procuravam. De tal forma, o saber é importante. Agora, o servir e o amar é inigualável na lei de Deus. Jesus é o mensageiro do amor. Já vai de novo, né? Aí eu paro e falo assim, eu estou gritando, mas não é amiga. Eu não, depois você que fala aqui, dos internautas aí que está assistindo. Então, todos nós, como Jesus a história através de Ney Lúcio, é que ele veio mostrar para todos nós que nós precisamos, ainda 2016 anos da sua vida à Terra, nós ainda precisamos compreender o amor. A gente esquece quem é a figura desse mensageiro, quem é o Cristo na nossa vida. Porque a nossa visão de Jesus, ela é tão limitada que nós achamos ainda que teve seu nascedor ali. E se a gente for analisar assim, nós estamos assim, em palcos de aranha. Sabe por quê? Porque
Porque a ciência ensina para a gente que deu origem ao que nós chamamos de universo. Não é assim? Se é assim, Deus passou a existir há 13,8 bilhões de anos atrás. Porque se o universo começou ali. Se antes disso nada mais existia, ou existiu, que a ciência não tem como comprovar, e aí a gente começa a entrar numa situação de dúvida mental. Ou a ciência está errada, ou a religião está errada. Quem é que está certo nessa brincadeira toda? E nós entendemos, e hoje em dia a ciência já diz, que a energia que existe no nosso universo, ela não se justifica sendo um universo só. Então, por isso que hoje em dia, para a ciência acadêmica, não é mais universo, mas multiverso. A nossa inteligência, os nossos equipamentos, não conseguem ainda entender, nem provar, nem experimentar nada anterior a esse possível Big Bang há 3,8 bilhões de anos atrás. Se esse Big Bang não é o início, então, evidentemente, como está lá na Gênesis da Bíblia, né, no princípio era o caos e o Espírito de Deus habitava sobre o caos. Está lá escrito, e é a pura verdade. O caos é o início daquilo que a nossa geração terrena, a nossa geração entende como início daquilo que chamamos de universo. Então, se vocês ouvirem, tanto numa reportagem científica ou dentro de outras casas espíritas, a palavra multiverso, não é que o orador, igual o Evaldo, está falando loucura, não. É a pura expressão da verdade. Até porque, quando você olha para o alto e você vê um monte de estrelas cintilando no alto, que 95% do universo é matéria negra. Não é assim, jovens que estudam? Sim. 95%. E não existe equipamento para detectar. 5% matéria densa. A outra para a nossa inteligência, para o nosso conhecimento. Então, na realidade, nem o céu que a gente olha é verdade. Corresponde à verdade. Se o Big Bang aconteceu há 13,8 bilhões de anos, a gente sabe, e a ciência também fala, que a Terra teria mais ou menos 4,6 bilhões de anos formada desde que saiu uma bola incandescente do Sol, como está, a ciência comprova geologicamente isso. Então, a Terra foi formada há 4,6 bilhões de anos atrás. Aí a gente vai lá pedir socorro a Emmanuel, que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala assim para a gente, na introdução do livro A Caminho da Luz. Quem não leu e quer estudar um pouquinho sobre a ciência, a filosofia e a religião da doutrina de Jesus, dá uma olhadinha nesse livro. Ele fala assim na introdução: rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, se Jesus faz parte desse grupo de espíritos eleitos pelo Senhor Supremo do Universo para dirigir o sistema, a evolução dos seres que habitam o nosso sistema planetário, então Jesus não nasceu lá em Belém, né? No dia 25 de dezembro, no ano 0 da nossa contagem cristã. Não nasceu. Jesus é anterior a isso. Porque, como Emmanuel fala no decorrer da obra, Jesus é o responsável pela a densificação dessa bola incandescente que saiu do Sol e que a gente chama de Terra e que a gente insiste em estragar com as nossas atitudes totalmente antiecológicas, não é? Há 4,6 bilhões de anos, Jesus já era o Cristo. Jesus já era o cara, era o The Boss, né? Como os americanos gostam de falar. Era o chefão da parada. Então era ele que mandava em tudo que se refere ao planeta Terra.
É Ele que, como eu falei, da concha, da asa da borboleta, da flor mais delicada que nasce na rua, Ele é o engenheiro genético responsável, chefe de equipe para a formação de toda e qualquer vida que existe no planeta Terra. Emmanuel fala nessa mesma obra que apenas 1/3 da humanidade espiritual que está ligada karmicamente ao planeta Terra está encarnada. 1/3. Se nós temos 7,500 bilhões de espíritos encarnados, 7,5 bilhões de espíritos encarnados, então a gente compreende que na espiritualidade tem 15 bilhões mais ou menos de espíritos encarnados. E contando de lá e de cada 22 bilhões e meio de espíritos encarnados. Pode falar mesmo? Antônio, eu não vou lembrar de você, mas Jesus conhece você. Jesus conhece todos nós, todos 22 bilhões e meio de espíritos, pelo nome, pela lágrima que verte numa noite de sofrimento, pelo sorriso de uma conquista alcançada, pela certeza, pela esperança de ser feliz. Jesus conhece cada um de nós. Então, quando a gente fala do Cristo Consolador, a gente não está falando de alguém distante que não sabe daquilo que eu necessito no meu dia a dia, não. A gente está falando de um espírito que você respira mais fundo, ele sabe, o Evaldo está com problema. E começa a se desdobrar e me ajudar através de inúmeros meios pelos quais é possível. Através de um amigo, de um irmão, de uma pessoa que passa na rua, me dá um sorriso, porque a gente passa no meio da rua, diante de a Terra existe, a gente ainda vai olhar para alguém. Onde é, meu irmão? A gente não consegue. A gente quer sorrir, quer ser agradável com quem é conosco. E se Jesus agisse assim com você? Que Jesus só vai ser o teu Cristo Consolador a partir do momento que você faz aquilo que Ele lhe pede. Não. Porque Jesus fala para a gente que Deus permite que o sol aqueça tanto o bom quanto o ruim, que a chuva caia sobre o justo e sobre o injusto. Se a própria natureza nos mostra essa relação de amizade intensa que ela tem com a natureza, é porque Jesus assim Ele nos olha. Nós não estamos falando no Mensageiro do Amor daquele amor piegas que um pai tem pelo filho, que o avô tem pelo neto, que a mãe tem pela filha. Não, não é esse amor, é físico. É um amor carnal. É um amor que ele é mutável de existência a existência. Eu costumo dizer, e às vezes eu brinco muito com a minha sogra, e algumas vezes eu quase apanho dela, porque eu falo que ela é minha sogra-mãe. Só que tem dia que ela é mãe, tem dia que ela é sogra. E quando ela é mãe, é um doce de boca. Quando é sogra, Deus me livre. Só que aí eu costumo dizer, brincando, que na próxima existência, se Jesus tiver, com misericórdia, me der a oportunidade de reencarnar de novo na Terra, eu posso vir como pai dela, a minha sogra. Aí quando a gente voltar para a espiritualidade, minha filha amada, mas tu que era minha sogra, agora é minha filha? O nosso amor é assim, é volátil. Porque hoje eu te amo pra caramba porque você é meu irmão. Mas aí quando eu volto para a espiritualidade, eu lembro que você não foi tão meu irmão assim na outra, aí eu começo a duvidar da realidade do meu amor por você. Agora Jesus permanece o mesmo para a Terra há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Então nós não estamos falando aqui do Cristo Consolador, daquele Espírito que para nós teve o nome de Jesus. Porque o nome de Jesus é um nome físico, material. É um nome que ele tinha que ter no nome quando aqui chegasse. Que ele não podia usar o adjetivo de Cristo, porque para o povo hebreu não existia a palavra Cristo. Existia o Messias, Meshiá, em hebraico. Cristo, ou Christos, é uma palavra grega. Como o Evangelho foi escrito em grego, caipó, que eles falam, que os historiadores falam, foi escrito em grego, um grego muito arcaico, a palavra para Messias em grego é Christos. Como a palavra para Consolador, para a volta do Consolador, como nós entendemos, é Paracleto. E Paracleto é o que? É advogado, aquele que defende quem sofre. E não é isso que a gente pede a Jesus?
uma defesa constante diante do sofrimento de diversas formas. Se eu perguntar quem sofre, cada um vai dar um exemplo aqui. De repente, a jovenzinha vai dizer que ela sofre porque não pode continuar comendo chiclete dela. E meu irmão lá atrás vai dizer que está sofrendo muito porque a esposa não o compreende, os filhos não o compreendem. E por que a gente continua ainda nessa visão de que nós temos que, como você falou no início, temos que ter e não ser. Temos que ter reconhecimento, temos que ter carinho, temos que ter amor, compreensão, mas nós não fazemos o sentido inverso. Nós não queremos agir como aquela parede que recebe a bola de borracha, que ela bate e volta. Eu quero que a minha esposa me compreenda, mas ela tem que entender que eu não posso compreendê-la em tudo. Então, por que eu quero? Por que eu exijo para mim? Jesus fala categoricamente: se quiseres vir após mim, se quiserem, nenhum de nós aqui, com matéria ou sem matéria, nenhum de nós estamos dentro do lar de José obrigados. Eu até concordo que você não sabia o que eu vinha falar, que a culpa é da Bíblia. Então, e vocês são felizes, vocês podem ir embora, eu não posso, eu tenho que falar até o final. Mas cada um de nós estamos aqui por vontade própria. E eu tenho um segredo para contar para vocês. Muitos de nós que aqui estamos, os mentores espirituais de cada um de nós, estão ali no corredor batendo palma que a gente veio. Porque é um sacrifício espiritual enorme para a gente vir receber o que é bom. Porque na casa espírita, ninguém vem aqui para receber o que não presta. Todos nós viemos receber o que é bom, porque a fonte é boa. A base aqui é a base do Evangelho de Jesus. Então cada um de nós vem receber só o que é bom aqui dentro. Quantos de nós chegamos aqui, às vezes cansado, amuado, chateado, por um problema que tivemos no trabalho, na escola ou na via pública, a gente senta, respira fundo, não fala com ninguém e ao final da reunião a gente levanta renovado na nossa energia, ainda fala assim: amanhã eu vou enfrentar o chefe de novo, vamos pedir a Deus, né? Os mentores espirituais dessa casa, que ajude ele para ser menos chato, mas só que às vezes os chatos somos nós. Nós, que ao no transcorrer de 2000 anos de Evangelho, que não aprendemos ainda a praticar o Evangelho. É uma ação que muitos de nós, a gente, ao longo dos anos, dos milênios, das existências, nós sempre nos colocamos como o coitadinho, a vítima e o incompreendido. A gente se coloca assim, porque é da natureza do homem. Quando você encontra alguém que fala assim: não, mas eu estou sofrendo porque eu mereço. Está me enganando. Está querendo tirar onda de bonzinho. Então vamos buscar exemplo de quem pode dar, né? Chico Xavier estava 1h da manhã encerrando os trabalhos na Casa da Prece, aí entra uma irmã chorando absurdamente. E ele pergunta naquele carinho dele: o que foi, minha irmã? E ela falou assim: Chico, eu não aguento mais sofrer. As dores que eu estou sentindo, que ela tinha um câncer, são muito fortes. Pede a Emmanuel para me dar um remédio para me libertar, para me curar. Aí o Chico virou para ela e falou assim: minha irmã, certa noite eu estava igual a senhora, chorando muito pelas dores que eu senti. E eu lembrei que aos 4 para 5 anos eu fiquei órfão. Com 8 anos eu fui trabalhar numa fábrica, uma tecelagem, que por tanto aspirar aquele pó do tecido, eu contraí um enfisema pulmonar. Com 18 anos começou o meu processo de catarata na vista. E minha vista doeu tanto a ponto de sangrar. Depois eu desenvolvi a minha amada e querida esposa Angina, que me acompanha ao longo dos anos, e quando ela quer se fazer presente, minha irmã, é uma dor que não dá para respirar. E uma dessas noites que eu estava chorando de dor, eu pedi o que a senhora está pedindo a Emmanuel. Seu Emmanuel, me dá um remédio para eu me curar. Que eu, nessa existência, ele estava tentando me medicar. Porque curado eu não vou ficar. Chico Xavier que falou isso. Então, quando a gente, em nenhum
momento estamos proibidos de rogar a Jesus que Ele nos ajude. A gente não deve pedir a Jesus que tire aquele karma da gente, tire aquele sofrimento da gente. Por quê? Não somos espíritos milenares, reencarnacionistas, não acreditamos piamente que cada um de nós está aqui na matéria porque quis estar. Algum de nós aqui pode usar aquele verbo, aquela frase que alguns filhos fazem: eu não pedi para nascer. Pode falar isso? Não podemos. Não podemos. Porque nós realmente não pedimos para nascer, não. Nós imploramos para nascer. Nós ajoelhamos no chão e eu falava assim: tem que ajoelhar no caroço de milho. Não, eu vou ajoelhar no caco de vidro, mas eu quero reencarnar. Eu preciso reencarnar. E olha só, tem uma história que está no livro, se eu não me engano, é Entre a Terra e o Céu. Se não for, vocês me perdoem. Mas é a história de Silas. Silas conta para André que Silas trabalha nas zonas umbralinas trevosas há 40 anos, trabalhando naquilo que a gente chamaria de próprio inferno, aonde os espíritos mais grosseiros, mais arraigados ao mal, habitam. Ele trabalha lá como missionário de Jesus, há 40 anos. 40 anos. A gente vai ali em Manguinhos, ali perto da Cracolândia, aquele cheiro, a gente não fica meia hora. Silas há 40 anos trabalhando lá. E aí André, conversando com ele, o Silas diz que ele precisa reencarnar. Por quê? Porque ele, quando na última existência, o pai dele era um advogado muito bem conceituado. E a mãe dele desencarnou muito nova, ele estava na adolescência. O pai, bem conceituado, rico, ele, um jovem estudioso, também se transformou num bom advogado para dar continuidade no trabalho do pai. Só que o pai se enamorou de uma jovem secretária do escritório e casou novamente. E aí Silas pensou: bom, agora o que era meu, agora é nosso. Porque meu pai vai morrer, velho, vai morrer primeiro do que eu. Aí essa menina agora, que acha que é minha madrasta e vai ter que dividir a fortuna comigo, o que Silas fez? Começou a dar pequenas doses de veneno na comida da madrasta, até que, aumentando a dose gradativamente, ela veio a desencarnar por ação das drogas que ele colocava. O pai, tão angustiado pela morte da segunda esposa, entrou num processo depressivo e também desencarnou. E Silas, claro, como todo filho que não sabe honrar o esforço dos pais, dissipou os bens em orgias, em festas, em viagens profanas, vindo a desencarnar aos 45 anos, vítima da sífilis. Quando retorna à espiritualidade, passou por longos 20 anos no umbral em sofrimento atroz, porque tanto o pai quanto a madrasta o obsediavam. Após ser recolhido pelos mensageiros, pelos samaritanos de nosso lar, recobrar sua consciência dos erros cometidos, ele começou a trabalhar nessa região umbralina como missionário. Já estava por 40 anos, conseguiu se confraternizar com o pai e com a mãe, e também o pai e a mãe aceitaram reencarnar novamente como marido e mulher e ter Silas e a madrasta como filha, como filhos. Só que um detalhe: nesses 40 anos que Silas estava trabalhando no umbral, ele não conseguia encontrar a madrasta, e ele só poderia reencarnar quando ele reencontrasse ela, se harmonizasse com ela num perdão mútuo, para que os dois pudessem reencarnar. Aí André pergunta: poxa, mas você tem tanto crédito diante da espiritualidade, dos mentores do nosso lar, no ministro Gaudêncio, você não podia chegar lá e falar para ele indicar onde estava? Posso, André. E ele certamente sabe onde a minha madrasta está. Só que quem a jogou nessa situação fui eu. Então cabe a mim a encontrá-la sozinho. E me debruçar aos seus pés, pedindo perdão, e ela, se ela me perdoando, a gente começar uma nova jornada, se ela quiser. Então, reencarnar não é igual a ir ao shopping Ilha Plaza. Não é. Não pensa que é fácil assim, não. Não pensa. Porque reencarnar na Terra, nesse momento que nós estamos atravessando, e Divaldo diz que de 1980 para cá, ele começaria a reencarnar ou encarnar espíritos comprometidos com o processo evolutivo do planeta para entrarmos
no plano de regeneração. E o plano de regeneração, quem está esperando cair um raio lá no Oriente Médio, acabar com o Estado Islâmico para haver paz, ou lá em qualquer outro lugar do planeta, um terremoto, um maremoto, seja lá o que for, está enganado. Porque Divaldo fala para a gente, através do Manuel Filomeno de Miranda, no livro Amanhecer de uma Nova Era, que o momento de transição para a regeneração, ele se dará no berço. Cada espírito reencarnante aqui no plano Terra, de 1970 para cá, que vai fazer o processo de regeneração. Então, essa história de que na próxima existência eu me reconcilio contigo, eu peço perdão a você, corre agora. Segue a orientação de Jesus, é que reconcilia-te com o teu irmão enquanto caminhas com ele. Porque você não sabe se vai me encontrar de novo, para eu ter a oportunidade de te pedir perdão. A gente não sabe qual vai ser a nossa próxima oportunidade de ouvir a palavra de Jesus e sermos a ovelha que lembra e conhece a voz do pastor. Todos nós que estamos aqui, nós somos amparados por esse Cristo. Não é pela figura de Jesus que o seu ministério levou 3 anos. Que a gente, em 3 anos, que ele falou aqui na terra, que nos deu a lição, que trouxe o Evangelho do Pai para a gente. Nós estamos há 2000 anos lutando para tentar cumprir uma orientação dele. Chico fala para a gente que Jesus, ele para nosso Senhor Jesus Cristo, não pediu para que a gente escale o Everest. Ele pediu apenas para que nos amássemos uns aos outros. Então, quando a gente acordar, e não adianta dizer que ama o Evaldo, porque vocês não vivem com o Evaldo. Que vocês amam a Mília, vocês não vivem com a Mília. É olhar para o lado e ver lá o maridão roncando igual um porco e falar assim, eu tenho que dizer que amo ele. É quando você está em casa lá já, né, com aquele short de fim de semana na boa, aí a esposa fala assim, vem, vamos lá, mamãe. Aí você, opa, era o passeio que eu estava esperando. Então nós temos que, o Evangelho é para ser vivenciado dentro da nossa casa. Não pense vocês que é dentro da casa espírita. É dentro do nosso lar, dentro do nosso dia a dia. É na hora que o filho é desobediente, que você tem que orientar, e eu aprendi com uma amiga, que é mais da minha esposa, que educar é a arte da repetição. Jesus está repetindo para nós, há 2000 anos, os seus ensinamentos. Ensinar aos nossos filhos tantas quantas vezes forem necessárias. Pai, você é chato? Sou chato, mas eu te amo. Se eu não te amasse, eu não era chato. Porque o colega da rua, ele não é chato. Ele é legal pra caramba, porque ele só fala aquilo que eu quero ouvir. Ele só me chama para aqueles lugares que eu acho bacana. Agora, meu pai e minha mãe diz que não é legal ir para lá. Então, o pai e a mãe, quando ama muito, é chato. Porque zela, ampara, porque acolhe. Então, quando todos nós lembrarmos da figura do Cristo Consolador, não pense naquele Jesus flagelado na cruz e que mesmo lá, naquele auge do seu sofrimento, ele teve condições de falar, o Senhor perdoa, eles não sabem o que fazem, e realmente nós não sabemos. Mas também nós temos que lembrar dele no dia glorioso da sua ressurreição, onde Maria Madalena chega no túmulo para poder untar o corpo dele, e aí o anjo fala assim para ela, por que procura entre os mortos aquele que vive? Nós estamos indo ao encontro de um Cristo vivo. Ele é o nosso Consolador, porque como está no Evangelho, o último inimigo que assombrava toda a humanidade, Jesus venceu, que é a morte. Ele não diz que nós temos que encarar a morte como quem vai trocar um par de chinelo velho, não. Nós também não podemos encarar mais a morte como aquele monstro que consome todos que nós amamos, que vai nos consumir um dia, porque a renovação é necessária. Quando morre um passarinho, alguém chora desesperadamente? Não, porque sabe que tem outro domingo. Nós também somos assim. Jesus, ele veio à Terra para nos trazer vida. E como ele diz, vida em abundância. E é esse Cristo que eu venho trazer, através da mensagem do Ney Luz, através das mensagens de Kardec, do seu Evangelho, para que todos nós saibamos quem é o Cristo que nós vamos homenagear agora no dia 25.
É um Cristo cheio de vida, cheio de amor, cheio de esperança para cada um de nós. Quando tiver difícil, está ruim a caminhada, frágil, mas cumprindo a tarefa dela. Porque também é uma criatura de Jesus também foi feita por Jesus amando do Pai. Todos nós que aqui estamos, como eu falei, que ele conhece o Antônio, ele conhece o Evaldo, o João, o Manuel, o Joaquim, o Rafael, o Pedro, conhece a todos nós, mas intimamente. E ele sabe, e quando ele olha para a gente, é como ele olhou naquela noite que Públio Lentulus foi conversar com ele na calada da noite, após a Lívia dizer para ele que ela estava seguindo a Jesus. Aí Jesus vira para Públio Lentulus e fala assim: podes me seguir agora ou esperar os milênios de sofrimento para me acompanhar. É uma decisão sua. Só que Jesus estava olhando bem Públio Lentulus, Jesus estava vendo Emmanuel. Ele não estava vendo aquele senador arrogante, não. Porque o olhar de Jesus, em Coração do Mundo Padre do Evangelho, o Humberto de Campos fala para a gente que Ismael, o anjo que orienta o destino do Brasil, ele pode ver o que vai acontecer com o Brasil nos próximos 500 anos, pela sua condição de anjo. Jesus pode ver o que vai acontecer com a gente daqui a 1 milhão de anos, porque ele é o Cristo. Então ele não olha para a gente com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquele ser, às vezes, alquebrado pelo tempo. Não, Jesus vê o espírito virtuoso que eu vou ser. Jesus vê que de mim vai sair um sal que vai salgar a terra. De mim vai sair a luz que ilumina a escuridão. Que essa luz de Jesus possa iluminar cada casa, cada lar de meus irmãos presentes, cada coração. E sejamos nós portadores da luz, para que a nossa luz ilumine a todos. Muito obrigado. Boa noite. Meus irmãos, vamos lá aos recadinhos, né, da luz. Primeiro que no dia 26 de janeiro, né, na quinta-feira, às 8 da noite, aqui no Lar de José vai ter o projeto Seara de Espírita de Goiás. Vamos ter aqui a pictografia, né, que é a pintura verídica, e inicialmente vai ter uma palestra explicativa sobre esse projeto da Seara de Luz, e depois serão preparadas 2 telas, mediunicamente, sendo que a verba arrecadada com a venda das telas é aplicada em obras assistenciais e manutenção da colônia Renascer, que possui 26 funcionários e cuidam de 46 internos, entre eles idosos e deficientes. Tá? Então, isso é no dia 26 de janeiro, às 20 horas. Agora, no dia 24, né, Miriam, 8 horas da noite, temos a prece do Natal, no Lar de José, um momento que antecede aí as nossas comemorações pelo Natal, para nós nos reunirmos e levar o nosso pensamento, entrar em comunhão direta com a espiritualidade, buscando essa harmonia, né, para essa data. O Ivaldo falou, não é a data que na realidade Jesus reencarnou, foi uma data que lá no início o povo escolheu para comemorar o nascimento do Mestre entre nós, né? Ou seja, para comemorar o grande divisor de águas entre um Deus que castigava, que punia, e para um Deus que ama a todos de maneira igual, dando a todos as mesmas oportunidades, os mesmos potenciais para chegarmos aos nossos destinos. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecendo ao Evaldo as palavras trazidas para todos nós, e certamente calou fundo em nossos corações, na lembrança permanente do nosso querido Mestre, e rodando a ele, né, que tenhamos todos nós, neste período em que a humanidade terrestre comemora o seu reaparecimento entre nós, esse período onde nós, por convenção humana, consideramos a passagem de mais uma etapa, mas que na realidade ela se prolonga ao longo de todas as nossas existências,
todos nós sejamos guiados pelo amor de Jesus, a fim de que no futuro próximo nós possamos comemorar o seu Natal em todos os dias dos anos, em todos os dias de nossas existências, através do amor ao próximo, através dos seus ensinamentos, através da prática da caridade, que é a nossa principal exigência que temos para pôr o amor em movimento. Permita, querido mestre, que tenhamos sempre esta casa de braços abertos a nos receber, para que possamos, desta maneira, refrigerar os nossos espíritos com os teus ensinamentos, com o amor e carinho dos amigos dos dois planos da vida que aqui encontramos. E possamos sempre, Senhor, irmos com os braços abertos, um sorriso nos lábios, para trabalharmos em tua seara, se assim permitir. E possamos retornar aos nossos lares em perfeita harmonia e em paz conosco mesmo. Que assim seja.